E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Então, nós começamos a estudar sobre eletrodinâmica e é um conteúdo bem interessante porque nós usamos todos os dias. Quando tu vai lá e clica no interruptor e acende a lâmpada, eletrodinâmica. Quando tu usa o celular, tem a bateria e a corrente elétrica, então automaticamente tem eletrodinâmica. Para assistir a televisão, a internet, tudo vai envolver eletrodinâmica. Então, nós vamos começar o estudo utilizando esse simulador para entender um pouco como funciona essa questão do movimento dos elétrons com o simulador aqui do PET Colorado, circuito DC, circuito de corrente contínua. Ainda não é a corrente elétrica das nossas tomadas, porque ela é chamada de corrente alternada. Então, quando se usa pilhas e baterias, nós temos corrente contínua, ou seja, os elétrons se movimentam sempre na mesma direção, no mesmo sentido. E quando nós temos corrente alternada é um pouco diferente. Mas vamos devagar, vamos entender aqui, vamos montar um circuito elétrico junto de vocês. Vocês podem fazer, colocar o vídeo na velocidade vezes 1,5, porque eu falo um pouco devagar. Então, quem já está mais esperto aí e acha que eu estou falando de forma muito lenta, pode aumentar a velocidade do vídeo, não tem problema algum. Então é o seguinte, nós sabemos que para existir a corrente elétrica precisamos de uma fonte de energia. Nesse caso aqui, a nossa bateria ou nossa pilha. Tá, então a pilha tem os dois polos aqui e para que os elétrons saiam de um lugar e cheguem no outro, precisa ter um fio. Então vamos colocar o fio aqui, ó. O fio tem que sair daqui e tem que chegar lá do outro lado. Só que quando eu tenho uma bateria, não faz sentido eu pegar e ligar o fio do lado para o outro para estragar a bateria e não ter funcionalidade alguma. Então, nós vamos ligar alguma coisa nessa nossa bateria, nesse nosso circuito elétrico. Então, vamos colocar aqui uma lâmpada. Ó, colocamos aqui uma lâmpada e a gente já consegue observar que os elétrons não estão em movimento, mas estão todos engatilhados aqui. E aí vamos colocar um fio e vamos continuar nosso circuito. Ah, dá para espichar porque não espichou. Para ficar mais bonitinho aqui visualmente essa questão da corrente elétrica. Vamos colocar um fio aqui também para poder continuar. Um outro fio aqui do lado. E vamos ligar agora uma ponta aqui na outra. Então, olha o que está acontecendo aqui. A gente consegue observar o fluxo dos elétrons passando pelo fio e também passam pela lâmpada e retornam lá para a nossa bateria. Só que, por exemplo, se nós temos um circuito elétrico, uma lanterna, isso aqui poderia ser um circuito elétrico de uma lanterna. Se nós deixarmos dessa maneira aqui, nunca vai desligar a nossa lanterna. Então, para que nós possamos interromper esse circuito elétrico, nós temos que utilizar um chamado interruptor. O que o interruptor faz? Ele interrompe. Então, vamos cortar aqui e vamos ligar o nosso interruptor. O que é o interruptor? O interruptor nada mais é do que cortar o fio. Então, quando tu clica no interruptor, ele interrompe o circuito elétrico e aí é a mesma coisa que cortar o fio. Para não ter que ficar cortando o fio e emendando toda hora, assim, que tu vai acender uma lâmpada, vai ligar a lanterna, vai ligar seja qual for o circuito elétrico, um carrinho de controle remoto, enfim. Então, se usa o interruptor. O que ele faz? Bom, quando tu aperta nele, ele deixa os elétrons passar porque ele encosta na outra ponta do fio. Quando tu clica novamente, ele abre o circuito elétrico e interrompe. Então, para isso que serve o interruptor. É um dispositivo bem simples, mas de muita importância para a gente. Então, interrompeu e deu continuidade. O que nós podemos fazer aqui? Ó? Por exemplo, clicando na bactéria aqui, tu pode aumentar ou diminuir a tensão. Então, se tu vai diminuir a tensão, os elétrons vão se movimentar ali no nosso circuito de forma mais lenta e a lâmpada para de brilhar. Tensão zero, então não tem corrente elétrica, não tem movimento.
E aí tu vai aumentando a tensão, automaticamente a lâmpada vai aumentando seu brilho. E aí tu vai lá e coloca muita tensão, os elétrons giram muito rápido. Porém, tu pode clicar aqui na lâmpada e existe uma coisa chamada resistência. O que acontece? Todo material ele vai ter uma resistência. Então, assim, se esse fio fosse, por exemplo, muito fininho e tu quiser passar muitos elétrons, ele vai criar uma resistência, ou seja, algo que impeça essa passagem dos elétrons. A lâmpada, ela é um resistor, ou seja, aqui dentro da lâmpada existe uma resistência, ou seja, uma dificuldade para os elétrons passar. Porque se isso não existisse, o que aconteceria? Ficaria dessa forma aqui. Ou seja, o nosso circuito aparece até aqui para nós, ó, atingindo o limite de velocidade de animação. Velocidade reduzida para 1% do normal. Ou seja, o elétron iria se movimentar muito mais rápido do que isso, iria estragar a bateria. Por isso que nós precisamos colocar algo aqui. E tudo que nós colocamos causa uma resistência no nosso circuito. Então, eu vou separar aqui e vou colocar uma lâmpada novamente. Então, a lâmpada está num brilho máximo aqui. Será que eu consigo puxar todo o circuito mais para baixo? Acho que não, né? Aqui, dá para entender agora. Então, o que nós podemos colocar, então, aqui, falando em resistência? Nós podemos aumentar a resistência da lâmpada, e a unidade de medição de resistência é chamada ohm. Se tu aumentar a resistência, ou seja, tu está dificultando a passagem dos elétrons. Ou seja, quando chega aqui, eles vão passar mais devagar, automaticamente o teu circuito todo vai estar mais lento. Porque se, por exemplo, lá na freeway, né, numa autoestrada, e quando tem a cancela do pedágio, se tu tem só uma cancela para passar um monte de carro, tu diminui o fluxo de carro dos dois lados, tanto antes quanto depois do pedágio. Agora, se tu aumenta o fluxo, ou seja, se tu diminui a resistência, coloca mais cancelas, tu aumenta o fluxo tanto antes quanto depois do nosso circuito. Então, tu pode aumentar mais a resistência, e a resistência, a unidade de medida é ohm. Ohm pode se escrever assim, ou é uma ferradurinha também, pode ser representado dessas duas formas. Então, se tu diminuir a resistência, ó, coloquei 0 ohms aqui. O que aconteceu? Ali dentro da lâmpada não tinha mais resistência alguma, ou seja, os elétrons estão passando livremente assim como passam pelo fio. Deu um curto-circuito. E aí, se nós aumentarmos aqui, a resistência vai diminuir também o brilho da lâmpada, porque os elétrons estão passando com mais dificuldade. Mas vamos observar mais algumas coisas aqui. Nós já temos então o nosso interruptor, que faz o processo de desligar o nosso circuito. Temos a nossa lâmpada, que ela existe uma resistência. Temos aqui a nossa bactéria, que eu vou deixar aí com 12 volts, mais ou menos a bateria de um automóvel ou de uma moto. E se vocês observarem aqui, ó, se diminuir a tensão, o que acontece? Diminui também o brilho da lâmpada. Aí, para que a lâmpada tenha o mesmo brilho, nós temos que diminuir também a resistência. Tem essa relação, resistência e tensão. Ó, se colocar uma tensão muito baixa, claro que não vai ter. Mas se colocar uma tensão muito alta com uma resistência da lâmpada baixa, daí dá muito brilho. Então, dependendo do circuito, tu vai ter que ter uma resistência diferente da tua lâmpada ou daquele equipamento que tu vai ligar. A pessoa que criou esse dispositivo elétrico, ela tem que saber e tem que informar em que tensão, ou seja, em que voltagem vai funcionar esse equipamento. Porque se cria um equipamento com resistência 17 ohms, só que depende em que lugar que tu vai ligar. Se tu vai ligar numa tensão muito baixa, ó, talvez nem funcione.
Agora, se vai ligar numa tensão muito alta, pode ser que estrague a nossa bateria, estrague o nosso equipamento eletrônico. Então, é imprescindível que a gente tenha informação da tensão que esse equipamento vai funcionar. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Aqui na nossa esquerda nós já utilizamos quase todos. Existe uma coisinha chamada resistor. Ou seja, se tu tem um equipamento que ele tem a resistência muito baixa e aí tu não consegue ligar esse equipamento no teu circuito, tu pode colocar um resistor. Então, equipamentos eletrônicos, principalmente, tem um monte desses resistores. Eu vou tirar aqui o nosso fio e vou colocar um resistor, mostrar para vocês o que vai acontecer. O resistor, assim como a lâmpada, ele também tem resistência. E aí existe uma combinação de cores aqui que vai identificar que tipo de resistor é esse. Então, assim, o resistor ele tem a função apenas de criar resistência no nosso circuito. Ele não tem mais outra função. Ele não vai brilhar, ele não vai emitir som, ele não vai fazer nada. Ele vai dificultar a passagem dos elétrons. Ó, se colocar um resistor muito grande, os elétrons vão passar bem devagarinho, perder a funcionalidade da nossa lâmpada. E aí existe aquela combinação de cores ali. Se nós colocarmos um resistor zero, é a mesma coisa que não tem, então a gente pode tirar o resistor. Descendo aqui um pouquinho, nós temos fusível. O que é o fusível? No circuito elétrico do equipamento eletrônico, existe o fusível. Lá na nossa casa, existe o disjuntor, que ele é semelhante a um fusível, só que tu consegue, depois que o disjuntor cai, seria a mesma coisa que interromper o fusível, e nós conseguimos clicar e retomar esse disjuntor sem ter que trocá-lo. O fusível tem que fazer a substituição. Os automóveis têm fusível. Quando arrebenta, tem que ir na oficina para poder fazer essa substituição. Mas o fusível ele vai identificar essa relação de tensão e resistência que existe no teu circuito. Então, assim, se tu quer colocar um fusível muito grande, o fusível ele é em ampere. Depois, com calma, a gente vai ver tensão, corrente, né, e amperagem. Mas, enfim, vou colocar um fusível mais porrada aqui. Observe que lá dentro ele fica mais grosso. Se nós diminuirmos aqui, ele vai ficando mais fininho. Então, botando um fusível porrada aqui, ó, clico aqui, retorna o nosso circuito elétrico. Clicou, interruptor fechado, está funcionando o circuito. Agora, se nós colocarmos um fusível muito fraquinho, ó, ele vai interromper, ou seja, esse circuito eles têm um fluxo muito grande de elétrons, tem uma corrente muito grande de elétrons. Então, significa que ou nossa lâmpada tem uma resistência muito baixa, teria que aumentar, ou tem uma tensão muito alta, teria que diminuir. Então, fui ali, aumentei um pouco a resistência da lâmpada. Vamos trocar o nosso fusível aqui e ó, está numa boa. Existe um cálculo que nós vamos ver, que da relação entre esses três: amperagem, tensão e resistência. Bom, temos o fusível, nosso circuito elétrico está protegido, porque se existir uma sobrecarga, o fusível vai interromper, para isso que serve, né, para um curto-circuito. Por exemplo, a lâmpada está mexendo lá e sem querer causa um curto-circuito no nosso sistema. O que acontece? O fusível interrompe justamente para não prejudicar o nosso gerador de energia. Então, vou cortar aqui, vou ligar novamente a lâmpada, substituir o nosso fusível, estamos com o circuito elétrico funcionando perfeitamente. Depois, aqui ao lado, nós vamos identificar objetos que conduzem ou não conduzem a eletricidade, ou seja, são bons condutores de eletricidade ou são mal condutores. Aí vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Será que dá para fazer um circuito elétrico passando pela mão
Isso não vai identificar se tu vai levar um choque ou não, tá? Vai identificar se vai existir um fluxo de elétrons por dentro da mão. Não, ó. Então, não é considerado um bom condutor. Vamos colocar uma borracha. Será que a borracha vai deixar os elétrons passarem por dentro dela? Não, também não deixou. O que a gente poderia fazer? De repente, aumentar a tensão? Ó, mesmo aumentando a tensão, não teve fluxo de elétrons. Tiramos a borracha. O lápis. O lápis é feito de grafite. O grafite é um condutor. Só que ele não é um excelente condutor de eletricidade. Então, se nós tirarmos o lápis e ligarmos direto, vai ter um fluxo de elétrons maior. Deixa eu colocar aqui para a gente conseguir. Está perto do limite aqui do nosso fusível. Então, aqui vai ter um fluxo maior. Não sei se o sistema vai conseguir mostrar isso. E quando a gente colocar o lápis aqui, ele vai ter um fluxo mais lento. Deu para observar isso. O brilho foi menor da lâmpada do que quando a gente faz direto. Ó, cortar aqui e ligar ali, existe uma velocidade maior. Então, tirando o lápis, que é um condutor, o clips. Pelo fato do clips ser um objeto metálico, então ele é um condutor de eletricidade. Vai passar ali por dentro dos elétrons. Mas ele vai fazer a voltinha aqui e tudo mais. Vai fazer a voltinha. Se tu colocar aqui na ponta e desmontar, vai fazer toda a volta e vai sair do outro lado. Ó, foi. Papel. Papel não é condutor de eletricidade. Então, ele não vai bombar. Ó, não deu certo. E a moeda, clicar aqui, moedita, por ser um objeto metálico, sim, vai conduzir. Então, eu gostaria que vocês mexessem nesse nosso simulador e, de repente, colocar mais lâmpadas. Querem colocar 5, 6, 7 lâmpadas, vários interruptores, querem colocar várias moedas. Não, só dá para colocar uma moeda, desculpa. Quer colocar mais bateria, não tem problema algum. Ó. Eu vou colocar mais uma lâmpada aqui no circuito, o que vai acontecer? Coloca e observa. Então já está mais lento o circuito. Sim, porque ele tem que passar dentro desse resistor e dentro desse resistor aqui. Vai colocando mais lâmpadas e vai observando o que vai acontecer. Existe aqui do lado a questão do voltímetro e do amperímetro, que agora nós até podemos colocar para identificar quantos amperes. Então, nesse circuito está passando, nós temos a corrente de 1,56. Ou seja, nós podemos... Olha que da hora, isso aqui eu não sabia. Nós podemos ter um fusível de 2 amperes aqui, seria suficiente para nós analisarmos. Ou seja, se o circuito está pronto, esse é o circuito que nós temos. Ele é funcional para isso. Então, nós temos uma corrente de 1,56 amperes. O fusível vai ser colocado de 2 amperes. Por quê? Caso exista uma corrente maior do que essa, ele vai ser interrompido, porque não tem necessidade, ele foi feito para isso. Por isso que o fusível é calculado de acordo com o circuito. Nós temos questão de valores, colocar. Então, 0 ohms, 0 de resistência. Existe uma pequena resistência dentro do fusível pelo fato de ser um fio mais fino. E aqui nós temos duas lâmpadas, elas têm resistências diferentes. E a nossa bateria que está com 57 volts. Então seria isso. Gostaria que vocês mexessem. Outra informação. Na hora de nós realizarmos um desenho no caderno, por exemplo, não vai ficar desenhando aqui a lâmpada tão bonitinha, a bateria tão bonitinha assim. O que nós faremos? Nós utilizamos esse esquema aqui. Ó, o que está acontecendo? Esse esquema é o esquema para desenhar. Ou seja, o interruptor ele funciona dessa forma aqui. Ó, tá vendo que ele desliga e liga. A lâmpada tem esse formato, essa simbologia. A bateria tem uma parte maior e uma parte menor. Aqui nós temos um resistor de 0 ohms
que é a nossa moeda, que quando tu coloca alguma coisa ali, tu pode dizer que é um resistor, apesar de não causar resistência, é um resistor de 0 ohms. Aqui o fusível tem o formato dele também, ali o formato do fusível, e o interruptor, a lâmpada, seria isso. Nós podemos ver ou não ver a corrente elétrica, e aí seria, não tem graça, na hora de fazer o desenho fica assim, né? E seria isso então, certo? Boa aula para vocês, um bom divertimento, um beijo e até mais!